podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o futuro do trabalho e a nossa edição especial Work Anywhere. Essa edição traz artigos sobre como as pessoas estão lidando com o home office nessa pandemia, aponta tendências muito claras sobre o futuro do trabalho e traz um guia para nossa retomada. Agora, com a chegada da vacina, as empresas vão precisar tomar decisões sobre o retorno e nós preparamos um material muito legal para ajudar nesse processo. Você pode baixar essa edição especial gratuitamente lá no nosso site. Vai lá em www.mittechreview.com.br e faça o download. Várias empresas permitiram que essa edição especial chegasse de graça até você. Ela é uma parceria com a Embratel, apoiada pela Salesforce, pelo SAIS, pela Vim, Infobase e Microsoft. Vamos lá. O home office foi uma das imposições da pandemia do novo coronavírus e ele atingiu empresas e profissionais do mundo todo. Teve gente que agradeceu a oportunidade e também aqueles que viram nesse novo formato como um grande gerador de problemas. A nossa pesquisa foi buscar e entender o perfil de quem conseguiu trabalhar bem nesse período, quem teve problemas, quem quer voltar para o escritório, quem quer ficar para sempre em casa. Vai ser importante que os gestores entendam essa nova realidade e assim que eles consigam tirar o melhor de suas equipes nesse novo cenário. E eu vou começar perguntando para o meu amigo Rafael Coimbra aonde está o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, André, não está em casa e não está no escritório necessariamente. O futuro do trabalho está em qualquer lugar. Eu acho que uma das principais conclusões desse relatório foi que, nesse momento de pandemia, obviamente, muitas empresas fizeram a opção quase que forçada, estou chamando de opção, mas foi quase que uma obrigação, de levar o seu time para casa por conta da pandemia. Isso foi um grande teste, foi um laboratório, empresas que nunca imaginaram que fariam isso, fizeram e, surpreendentemente, deu certo. A produtividade não só se manteve, como em alguns casos até aumentou. Isso estou falando do lado bom, a gente vai falar daqui a pouco sobre os aspectos negativos, mas esse teste validou pelo menos uma opção de modelo. Ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ali no home office não sentiram-se 100% seguras, confortáveis e sentiam uma outra necessidade de trabalhar fisicamente, em equipe, ainda que em alguns dias. Isso nos faz pensar que, quando tudo estiver mais tranquilo, quando esse pesadelo pandêmico terminar, as empresas vão ter a flexibilidade, a chance de dar aos seus funcionários o que eles acham que é melhor para eles, obviamente, se isso for também bom para as empresas. Vai se chegar ali a uma química. As pessoas vão se adaptar e vão poder sair de suas casas e trabalhar, como eu disse, em qualquer lugar. Então, o que a gente vai ver em algum momento é essa facilidade de escolha que vai ser potencializada por uma internet mais ubíqua, ela vai estar em todo lugar, principalmente quando chegar o 5G. As empresas estão com seus sistemas na nuvem, então você pode acessar o seu escritório virtual de qualquer lugar e os aparelhos, os aplicativos também estão aí aos montões para que a gente possa escolher as melhores ferramentas possíveis para trabalhar e se conectar com as pessoas do trabalho. O que eu vejo disso tudo, Rafa, é que a palavra, além de flexibilidade, é também experiência, né? A gente está tão acostumado a ouvir falar sobre a experiência do consumidor e como as empresas trabalham para entender cada vez mais e melhor os passos do cliente para poder atender de uma maneira satisfatória.
E a gente vai começar a ver isso também, já tem visto cada vez mais isso dentro das empresas, com os colaboradores. A experiência do colaborador está no centro dessa análise sobre como será esse novo momento do trabalho. Porque a partir do entendimento sobre quem está performando melhor, qual é o impacto sobre a saúde, não é, desse colaborador em função de uma escolha X ou escolha Y para o trabalho, e aí as métricas todas que se tornam disponíveis a partir dessa análise vão guiar as decisões para tornar a experiência desse colaborador e, claro, os resultados para as empresas melhores, mais satisfatórias, menos sobrecarregadas de um peso desnecessário, para estarem agora carregadas de estímulos para que eles consigam trabalhar mais e melhor. A gente foi assistindo ao longo dos últimos meses adaptações feitas no modelo de apoio aos colaboradores, no modelo de apoio a treinamento para esses profissionais, empresas que desenvolveram plataformas para treinamento online, para integração. Tem um desafio para os gestores. Como é que você lidera equipes, não é? Como é que você conduz equipes em direção ao sucesso distante, sem o olho no olho, sem a troca diária? E essa transformação, ela vai partir dessa flexibilidade, ou seja, as pessoas todas, tanto os gestores, as empresas, como os colaboradores, vão ter de estar prontos para viver um ambiente menos repleto de rotinas, para poder criar novos hábitos, né? Um dia da semana no escritório, ou 2 dias no escritório, 3 dias em casa, não importa. Mas isso vai ser moldado e adaptado a partir das demandas, mas também vai ser definido pelas experiências. Como é que a gente vai construir essa nova realidade dentro do ambiente corporativo, que não vai mais estar dentro das divisórias dos escritórios, dentro das baias ali, não é? Nas mesas. O ambiente corporativo ele perdeu paredes e agora tudo está conectado de uma outra maneira. A experiência, para mim, está no centro desse novo momento, né? A edição traz alguns achados. Um deles é que as equipes que foram constituídas ao longo da pandemia, e essa foi uma grande surpresa, a gente imaginou que o processo inteiro seria muito mais rápido quando a gente ficou em casa com a perspectiva de ficar primeiro 15 dias, depois a quarentena, aquela ideia de 40 dias, e o processo foi se estendendo à medida que o tempo foi passando, pessoas foram mudando de emprego, algumas pessoas foram sendo demitidas, alguns processos de recontratação foram acontecendo e ali algumas equipes foram sendo montadas. Essas equipes que foram montadas ao longo da pandemia enfrentaram dificuldades diferentes. E ali 2 grandes desafios apareceram. O primeiro foi a dificuldade de despertar senso de pertencimento à empresa. Então tem uma dificuldade desse novo colaborador se sentir parte da organização. Pela falta de contato com as questões físicas da organização. Esse é um ponto. Um outro ponto é a dificuldade de estabelecer laços de confiança com os outros membros da equipe, porque no final das contas o home office acaba limitando o contato, evidentemente, nas milhões de lives e calls que acabaram se estabelecendo, mas em momentos exclusivos de trabalho. E a confiança se estabelece no café, no almoço, no happy hour, naqueles momentos onde as pessoas compartilham a vida pessoal, os valores. E é claro, o trabalho acaba sendo uma oportunidade de se estabelecer esses laços de confiança também, porque as pessoas prometem entregas, as pessoas dão as mãos em busca de um objetivo em comum, e à medida que isso vai acontecendo, elas têm a oportunidade de testar umas às outras e, eventualmente, sim, estabelecer esses laços. Mas é mais difícil, demora mais. Então, esses são 2 desafios das equipes que se estabeleceram dentro desse momento de pandemia, e para as pessoas, para os indivíduos que entraram em equipes que já estavam estabelecidas. Aqueles times que já estavam trabalhando antes da pandemia e
depois simplesmente começaram a trabalhar nesse modelo home office, esses times tenderam a trabalhar melhor. Tem ali uma característica pessoal, traços de personalidade influenciaram na performance desses indivíduos, e ali o relatório fala muito sobre isso. Alguns traços de personalidade fizeram a diferença entre pessoas desempenharem bem ou mal os seus papéis. E os gestores precisam observar isso também no retorno. À medida que as pessoas forem sendo vacinadas e os escritórios forem retornando, eles vão retornar segundo alguns critérios e o desempenho pode ser um deles. Agora, Rafa, esse desenho tem a ver com esses traços de personalidade e tem a ver também com a capacidade da empresa, junto com o profissional, esse novo desenho da infraestrutura de trabalho vai precisar ser feito. A cadeira, o lugar, essa composição precisa ser feita não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista social também. Essa foi uma reclamação presente também. As famílias que não têm um lugar que consegue isolar o profissional reclamaram disso também. Crianças que acabavam, de alguma maneira, fazendo parte do dia a dia do trabalho dos pais. Era bom por um lado, mas alguns pais reclamaram disso em alguns momentos, certo? E a própria percepção psicológica individual de que horas acaba o trabalho ou não. Estamos, há alguns anos vivendo um pouco isso, porque o celular acompanha a gente 24 horas por dia e é muito comum a gente responder um e-mail profissional fora, entre aspas, daquele horário de trabalho no escritório. Então, nosso escritório ele já se estendeu essa temporalidade. Mas no home office é mais ainda. Não tem aquela volta para casa, não tem aquela ruptura mental de ok, agora terminou meu trabalho, eu vou para casa e talvez eu tenha que responder uma ou outra mensagem relativa às minhas tarefas. No home office, não. Essas coisas se confundem. Então, a pessoa está ali no momento dela de lazer, que é ao mesmo tempo trabalho. Tem muita gente que eu ouvi nas nossas pesquisas dizendo que não sabia a hora de parar trabalhar, outros que não tinham tanta predisposição. Então, uma coisa que a gente detectou nesse estudo foi que a pessoa tem que ser muito disciplinada para trabalhar em casa. Isso eu estou falando de quem tem um ambiente próprio para isso, adequado, cadeira confortável, conexão, silêncio. Se essa pessoa tem um canto, ainda assim, ela tem que ser mais proativa, porque as tarefas vão depender, claro, ela vai ter ali um gestor, talvez, alguém ali cobrando alguma coisa, mas se ela não levantar da cama e não tem ninguém ali vigiando essa pessoa, ela vai poder, entre aspas, trabalhar na cama. E isso, às vezes, vai dar uma preguiça. Então, tem os dois lados, quem trabalha de mais, quem trabalha de menos. E uma coisa que você falou há pouco, André, que me chamou a atenção, foi de como a desvantagem social se tornou vantagem, que é no campo daquele bate-papo, do cafezinho ou do happy hour depois do trabalho. Se isso, por um lado, faz falta, as pessoas relataram que sentem falta dos companheiros, das amizades de trabalho, por outro lado, essa dificuldade se tornou em objetividade. Então, começar uma reunião pontualmente, sem aquelas piadinhas iniciais, sem aquele bate-papo, sem aquela troca, muitas vezes, de informação que não tem relação direta com a reunião, fez com que essas reuniões se tornassem absurdamente mais produtivas. As pessoas estão sendo mais focadas no que elas têm que resolver, até para que acabe rápido, porque você ficar diante de uma videoconferência é algo que se mostrou fatigante. Tivemos até a expressão, fadiga do Zoom. As pessoas estavam cansadas de tanta reunião em tela. Então, quanto mais objetivo, quanto mais rápido terminar, melhor. Por outro lado, falta essa sociabilidade. Então, o que eu imagino que vai acontecer, aí pensando nesse desenho que você está sugerindo, acho que cada empresa vai ter que montar a sua própria arquitetura, mas vai ser
reuniões objetivas, muitas delas feitas em casa ou onde a pessoa quiser, contanto que ela esteja concentrada, e pelo menos 1 ou 2 dias da semana para que esses grupos se encontrem. E aí sim tem uma troca, bate-papo furado, nada a ver com trabalho, ou então sexta-feira todo mundo se reúne para tomar um chopp e espairecer. É esse equilíbrio que não vai ter uma fórmula única. Quem disser, olha, tem uma cartilha aqui de como vai ser feito. Isso não vai acontecer. Cada empresa, cada funcionário vai ter que encontrar o seu desenho perfeito. Aros, outro ponto que chamou atenção na pesquisa, e foi até curioso num primeiro momento, mas quando a gente foi aprofundando a investigação, fez bastante sentido, foi o desejo de um pedaço mais jovem da população estudada de retorno. E aí, quando a gente olhou esse pedaço mais jovem, que é naturalmente um pedaço da população já mais afeito ao uso de dispositivos eletrônicos, que já naturalmente usaria o Zoom sem problemas, quando a gente olhou uma vontade desse público retornar ao escritório, ainda que parcialmente, voltar alguns dias da semana, a gente olhou e ficou surpreso. E depois, na investigação, entendeu que muitos eram jovens que mudaram de cidade, foram para grandes centros, moravam sozinhos e estavam se sentindo muito, muito solitários nesse período de pandemia. E aí o retorno ao escritório traria ou trará de volta esse convívio social. E inclusive a nossa edição especial, a Work Anywhere, traz um artigo falando sobre os sons que as pessoas estão escutando em casa, o que os solitários buscam ouvir nesse momento, as playlists de quem está sozinho em casa. O que a solidão tem a ver com isso tudo? Essa história dos sons, né, André, é mais ou menos como quando as máquinas de escrever foram retiradas dos escritórios. E imagine, no nosso caso, uma redação que tinha algumas dezenas de máquinas de escrever, o quão barulhento era o ambiente. E, de repente, o silêncio se fez. E aí eu conheço pessoas que tiveram de se adaptar com um grau bastante acentuado de sofrimento, porque, poxa, mas o computador não faz barulho. Alguns deles eu arrisco dizer que até hoje batem nas teclas do teclado em busca de um som similar ao da máquina de escrever, só porque sentem falta do barulho. E isso fez muita gente hoje, né, por causa da pandemia, no silêncio de casa, a adotar essas trilhas sonoras compostas especificamente para mimetizar o ambiente corporativo, na ânsia de diminuir a saudade. Agora, sobre a história da solidão, é um aspecto bem interessante que passou no início, né, depois da festa, ali, depois agora é muito tranquilo, não vou mais precisar pegar o transporte, não vou ficar horas no trânsito e etc. Depois que passou aquele momento de euforia e se descobriu que o período seria muito mais longo do que inicialmente se pensou, as pessoas começaram a perceber que, em alguns casos, o único vínculo com um outro indivíduo acontecia durante o momento de trabalho, no café, na hora do almoço, e isso se perdeu. Porque são pessoas, como você mesmo relatou, que mudam de cidade para trabalhar, ou que mudaram de cidade para estudar e acabaram encontrando um trabalho, e criam uma nova dinâmica. E o aspecto social é muito, muito importante. As empresas passaram a se dar conta disso e aumentaram, o investimento em acompanhamento de saúde. Algumas criaram grupos, online para que os encontros pudessem acontecer, para não falar de trabalho, mas para falar de qualquer outra coisa, na intenção de fazer com que a solidão não se tornasse um problema maior do que poderia ser. E é, sem dúvida nenhuma, por isso que a gente tem esse número expressivo de jovens buscando a volta aos escritórios. Mas tenho certeza que, no caso deles, a adaptação a esse modelo mais híbrido, esse modelo um pedacinho no escritório, um pedacinho em casa,
vai ser também muito mais simples, porque teoricamente, na maior parte dos casos, são pessoas que não têm filhos, cujas rotinas são mais facilmente adaptáveis do que aqueles que têm uma esposa, têm um marido, têm filhos, enfim, tem uma dinâmica familiar mais complexa, a ponto de ter que fazer escala para saber quem vai buscar as crianças na escola e quem não vai. Então, isso se faz em função desse aspecto social, ou seja, aquilo que está fora das paredes da empresa começa a ganhar um peso muito, muito importante para o ambiente interno. E aí esse equilíbrio se faz necessário na atuação da empresa, né? Mas tem também aqueles que já se posicionaram absolutamente contrário, inclusive ao modelo híbrido. O Morgan Stanley, por exemplo, falou que a hora que tiver todo mundo vacinado, vai voltar todo mundo para o escritório e acabou esse negócio de home office, não vai ter modelo híbrido, não vai ter Zoom, não tem tela, não tem nada, todo mundo de volta e acabou. Ao mesmo tempo que outras empresas se posicionaram da maneira contrária, né? Disseram, não, a partir Acabou de agora é o escritório. 100% home office. Esses exageros eu acho que não vão vingar, não. Por isso que eu sigo apostando aí num equilíbrio. Minha aposta também tá no modelo híbrido. Se eu tivesse que botar a ficha em algum lado, ainda fico na próxima onda mais com a Morgan Stanley do que com quem acabou com o escritório, mas acho que o modelo híbrido ainda vai ficar. Não acho que acabar com o escritório completamente seja uma decisão viável, né? Me soa realmente muito estranho. Agora, tem um impacto interessante nesse processo que a gente ainda vai precisar resolver, e aí, como sempre, a prática precede a lei, que é a legislação trabalhista. A gente vai certamente iniciar um processo onde as empresas vão poder contratar pessoas que vão trabalhar no mundo inteiro. E as pessoas vão poder trabalhar para empresas do mundo inteiro. Então, os vistos de trabalho associados a determinados países, os nômades digitais, vão ser figuras cada vez mais frequentes. A pesquisa também identifica que essa é uma tendência, que esse é um desejo, e especialmente nos jovens, e essa tendência tem ali um viés de confirmação e um desejo dessas pessoas que deve ser facilitado com o avanço da tecnologia e com 5G, a internet, à medida que a infraestrutura evoluir, vai ser cada vez mais fácil atender esses desejos. Aros, você vê essa possibilidade acontecendo? Eu acho que assim, eu concordo com vocês quando o meio do caminho parece ser a possibilidade mais evidente, porque no longo prazo, assim como em outras transformações que a gente assistiu nos últimos anos, as empresas vão perceber que existe redução de custos, existe uma nova organização que pode ser mais ágil, né? O Rafa deu um exemplo muito bom. As reuniões duram tempo demais e pelo Zoom elas foram reduzidas à metade, talvez, porque você otimiza o tempo. Então, há inúmeros benefícios, sem dúvida nenhuma também há prejuízos, e o relatório traz isso, coloca muito bem essas duas questões. Mas eu tendo a acreditar que o arranjo vai acontecer de modo que mesmo aqueles que estão extremos de um lado ou de outro, ou 100% presencial, 100% home office, vão acabar encontrando caminhos, porque vão perceber que ao flexibilizar esse processo,
há ganhos inegáveis. E você começa a colocar o lado mais positivo, o aspecto mais vantajoso em evidência. E os aspectos negativos, eles não são impossíveis de serem revertidos. Você pode trabalhar para minimizá-los ou anulá-los. E enquanto você também pode trabalhar para potencializar aquilo que já é benéfico. Então, as empresas elas tendem a caminhar nessa direção. O que a gente vai ver, talvez não neste 2021, porque as coisas ainda estão bastante complexas. Eu acho que o exercício de futurologia é complicado, mas se a gente puder dizer que a partir de 2022, entendendo que o mundo, ou a maior parte das pessoas do mundo, já terão recebido a vacina, a partir de 2022 as coisas começam a se ajeitar. Por enquanto há muitas incertezas pelo caminho. E aí, à medida em que as coisas se ajeitam, a gente não tem tantos problemas para resolver. Teremos outros, mas não da magnitude de uma pandemia, não é? Perdendo vidas e etc. As coisas começam a se ajeitar e aí as empresas começam a encontrar um meio termo. Outro ponto que o relatório traz, Rafa, a revista, a edição especial traz, fala sobre sanidade, uma questão importante nesse processo, bastante difícil. Inclusive, essa é uma discussão dos efeitos do lockdown, o quanto, de fato, a gente protegeu, e é claro que protegeu e diminuiu, achatou a curva, mas essa foi uma discussão constante dessa defesa, do quanto a gente consegue, de fato, frear o vírus de se espalhar, mas, evidentemente, isso tem um custo econômico, óbvio, e tem um custo mental, para os trabalhadores, inclusive. Né? O mercado de trabalho estava ali enlouquecendo em um determinado momento, um nível de estresse que aumentou ao longo do lockdown. E isso também apareceu. As pessoas estavam mais estressadas, um nível de demissão muito alto, pessoas brigando com seus pares, com os seus líderes, os líderes se estressando com as suas equipes. Enfim, como as pessoas podem ainda preservar a sua sanidade, dado que a gente vai ver ali a vacinação começando pelos idosos, pelos grupos de risco, a camada mais jovem, o mercado de trabalho ainda vai demorar um tempinho para se vacinar. Como se manter são quando o mundo está enlouquecendo é um tema da nossa edição especial. É interessante, né, André? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando aqui que hoje existem infinitas possibilidades de conexão remota, seja para trabalho, seja para você falar com a família, com os amigos, ao mesmo tempo é uma quase falsa impressão de conexão. Nós vivemos num mundo intermediado por telas e sabemos que não é a mesma coisa ainda que a presença física. Existem elementos visuais, olfativos, né, dos sentidos, que fazem com que a nossa percepção, quando a gente está conectado remotamente, não seja igual à presencial. Esse é um desafio que a gente vai ter, se a gente quiser evoluir nesse mundo intermediado por telas. A minha avaliação é: temos que investir mais em realidade virtual / realidade aumentada. Temos que aprimorar essa sensação de imersão coletiva. Não chegamos ainda a esse ponto, estamos longe, gostaria que já tivesse chegado, mas não chegamos. Então temos que evoluir, porque estamos juntos, porém desconectados. Tem um livro interessante de uma pesquisadora chamada Sherry Turkle, que eu tive o prazer de entrevistar, em que o livro é Juntos, porém sozinhos. A gente tem essa impressão de que está todo mundo conectado, mas falta alguma coisa ali. É uma barreira que a gente vai ter que vencer e, ao mesmo tempo, quando a gente voltar, né, para a nossa conexão física, entender que existe um lado pessoal, né? Eu acho que isso foi uma lição muito importante. Você está falando aí de saúde mental. A Covid, obviamente, chamou atenção primeiro para a questão
do vírus, né? Da gente não se contrair com essa doença mortífera, mas as pessoas começaram a entender o quão importante é o equilíbrio da sua vida pessoal / trabalho, da sua sanidade mental. Tem gente que se tocou que estava trabalhando demais, outros de menos. Sei lá, as pessoas foram forçadas a fazer uma reflexão sobre a sua saúde física e mental. E isso eu acho que veio para ficar. Eu acho que muita gente, quando voltar pro antigo modelo ou algo parecido, vai colocar um pouco o pé no freio, olha, eu prefiro ficar um dia pelo menos em casa, vai se chegar, aposto, tô sendo aqui bem otimista, num equilíbrio. Mas isso entrou numa agenda de discussão que antes ficava, às vezes, passava batido porque as pessoas trabalhavam demais. Só queria fazer um complemento aí, de que toda essa adaptação, por exemplo, o investimento maior em realidade aumentada, realidade virtual e etc., tudo isso tem de vir acompanhado também de um processo em que cada pessoa, e aí isso extrapola o ambiente de trabalho. A gente está falando sobre o ensino à distância, a gente está falando sobre modelos de relacionamento em que o digital ocupou um espaço muito importante. E talvez a gente vai retroagir um pouquinho, vamos encontrar esse meio termo e etc. Mas, de todo modo, a gente precisa avançar em uma etapa que eu percebi muito pouco ao longo desse último tempo, que é a de mostrar para as pessoas como é que se vive de fato nesse mundo. Porque a gente está incorporando comportamentos, a gente está replicando lógicas de um ambiente offline, do mundo analógico, para meios digitais. E muitas vezes a origem do problema reside nisso. Se presencialmente nós conseguíamos fazer 3 reuniões em sequência, digitalmente 2 já é um esforço enorme. Então a gente tem que começar a trabalhar um processo de educação dentro das empresas e em toda a sociedade de uma maneira geral, para poder incorporar essas ferramentas, mas trazendo uma consciência e um senso crítico para que as pessoas possam, tendo essas informações, fazer essa escolha de maneira consciente. Eu vou ficar um dia em casa, ou eu vou hoje adotar tal comportamento e etc. Enquanto a gente não trabalhar na criação dessa consciência, a gente só vai usando por osmose, né, as coisas. E aí a gente vai descobrir que no meio desse processo surge o uso desenfreado e surgem também os problemas. Tudo isso e muitos outros pontos sobre o trabalho na nossa edição Work Anywhere, que você pode baixar gratuitamente lá em www.mittechreview.com.br. Lembrando que essa edição especial é uma parceria da MIT Technology Review com a Embratel, apoiada pela Salesforce, pela SAIS, pela Vim, Infobase e Microsoft. O que mais você precisa saber? Rafael Coimbra, meu amigo, mudando de assunto, o que temos que ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, numa migração possível de pessoas saindo do WhatsApp para Telegram e Signal. Teve uma polêmica muito grande aí há poucos dias, quando o WhatsApp começou a disparar mensagem, eu já recebi a minha, dizendo que se a gente não aceitar os novos termos de privacidade, de compartilhamento de dados da empresa, nós não poderemos usá-lo, né? O WhatsApp será bloqueado para quem não aceitar os novos termos. Que termos são esses? O WhatsApp vai passar a compartilhar alguns dados com o Facebook. Lembrando sempre que o WhatsApp é do grupo do Facebook, foi comprado pelo Facebook, assim como o Instagram. É tudo a mesma patota, lá do senhor Mark Zuckerberg. E aí, muita gente ficou revoltada e começou a buscar alternativas. A gente já sabia que o Telegram estava vindo já há alguns anos, era sempre um stand-by ali, uma opção quando o WhatsApp caía, mas muita gente começou a optar pelo Telegram. E o Signal chegou com força, também muito capitaneado pela propaganda voluntária do Elon Musk, empresário que sugeriu que as pessoas migrassem para o Signal.
Só para deixar claro, né, André, eu tenho ouvido e as pessoas têm me perguntado com muitas dúvidas sobre o que seria esse compartilhamento de dados. Na verdade, as conversas do WhatsApp continuam criptografadas de ponta a ponta. Isso significa que o WhatsApp, isso é o que a empresa afirma, não tem como ler as suas mensagens. Só quando chega no teu smartphone, é que você tem uma chave que desembaralha aquela mensagem, só você consegue ler. Por outro lado, informações como seu nome, o número do seu celular, a sua localização, que são dados importantes para gerar publicidade para o Facebook, por exemplo, essas sim vão ser usadas. Na verdade, elas já eram compartilhadas, a menos que você optasse voluntariamente ali por desfazer esse compartilhamento. Então, muita gente já estava compartilhando desde 2016 e nem sabia, mas agora vai ser obrigatório. Então, se você realmente curte a sua privacidade, não quer ninguém xeretando o que você faz, onde você está, a opção melhor, na minha opinião, é você ir para o Signal. Se você é mais dos grupos, que é uma rede um pouco mais aberta, onde tem mais pessoas, vá para o Telegram. O que eu acredito que vai acontecer na prática é que não vai vingar muito uma dessas duas alternativas. Por quê? Porque o WhatsApp hoje virou referência no Brasil. Praticamente todo smartphone tem WhatsApp, as pessoas vivem, dependem, trabalham e mais ou menos a gente paga esse custo implícito da privacidade. A gente está abrindo mão, muitas vezes, do nossa privacidade 100% para ter esses serviços de graça. Então, na prática, eu não levo muita fé. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão interessante, está na pauta, está na agenda, o que nós devemos fazer com os nossos dados, como a gente deve ceder ou não para essas grandes empresas de tecnologia. Estou contigo. Minhas fichas estão contigo, Rafa. Carlos Aros, e você, meu amigo, no que vamos ficar de olho essa semana? Essa semana e para sempre. Tô de olho no Google, viu? Ele já tinha anunciado o interesse na Fitbit, a negociação estava acontecendo, mas faltava a aprovação dos órgãos reguladores. Mas, na semana passada, o Google completou a aquisição da fabricante de dispositivos vestíveis por mais de 2 bilhões de dólares. Falta ainda a aprovação das autoridades americanas, mas os reguladores lá na Europa deram o sinal verde para o processo seguir. Aí vale a gente dizer que o Google está comprando um outro gigante e tem um interesse muito específico, que é o fato de que a Fitbit desenvolve produtos cuja principal função é o monitoramento das informações da saúde do organismo dos indivíduos. É um aparelho usado muito por quem pratica exercício, então tem as pulseiras, tem uma série de produtos, e o Google, claro, está de olho não na fabricação dos dispositivos, porque a gente sabe que essa é uma parte que não necessariamente precisa estar dentro de casa. O Google tem outros parceiros que desenvolvem até muito melhor do que ele o hardware. O Google está interessado nas informações que a Fitbit dispõe, né? Um banco de dados extenso sobre alguns milhões de usuários no mundo todo, informações sobre a saúde de cada um deles. Saúde é tema sensível, a gente fala sobre, o Rafa estava falando sobre proteção de dados aí no âmbito dos mensageiros, mas a proteção de dados está presente em um sem número de ambientes, não é? De situações. E nesse caso aqui, é aquela velha história da pulga atrás da orelha. A gente tem que observar com atenção o que os reguladores estão autorizando e o que o Google está pleiteando no que diz respeito ao acesso às informações dessas pessoas, desses usuários que utilizam os aparelhos da Fitbit. A União Europeia fez ali algumas concessões, fez uma série de questões no que diz respeito à concorrência e fez várias observações sobre a proteção de dados. No aspecto concorrencial, eles foram até maleáveis, mas no aspecto da proteção de dados, fizeram algumas observações bem pertinentes. Agora, a gente tem que ficar bem atento. Já pensou, André Miceli, se você está lá usando a sua Fitbit durante a prática de esportes, aí você volta para o escritório para trabalhar e de repente aparece lá via Google Ads
um anúncio para você de um isotônico, porque você estava correndo e vai precisar se hidratar. Pouca probabilidade disso acontecer, meu amigo. É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Lembrando, mais uma vez, que você pode baixar a nossa edição especial gratuitamente, Work Anywhere. Vai lá em www.mittechreview.com.br. Rafa Coimbra, até semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço, André, a Aros e a todo mundo que nos escuta. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, não se esqueça de marcar lá no seu tocador favorito de podcasts, né? Se inscreva no nosso podcast, que toda semana tem novidades na MIT Technology Review Brasil. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa, um abraço para vocês. E a minha sugestão é para que todos fiquem ligados na Technology Review nas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e que mandem mensagens para nós. Estamos atentos aos e-mails que chegam com sugestões de temas, indicações, não é? Do que a gente pode abordar, não só aqui no podcast, mas também no site, na revista. É só mandar e-mail para a redação @mittechreview.com.br. Meus amigos, semana que vem tem mais MIT Technology Review Brasil. A gente se encontra aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.